Dando continuidade então ao projeto da semana passada. Semana passada a gente desenhou todo o circuito aqui, né? E hoje a gente vai começar a fazer a montagem prática. Então, só para relembrar aí que é uma instalação residencial, onde a gente colocou aqui 4 peças, tá? Que a gente vai utilizar 2 bancadas para isso. Então a gente tem o quarto, onde a gente fez o dimensionamento para no mínimo 3 tomadas, um interruptor que vai acionar a lâmpada, né? Na cozinha a gente fez o dimensionamento e o total foram de 4 tomadas, tá? Um interruptor que vai acionar essa lâmpada. O corredor, onde a gente vai ter um interruptor paralelo, essa simbologia aqui tá errada, tinha que ser igual a essa aqui, ó, tá toda preenchida quando é interruptor paralelo, tá? Depois vamos ter que arrumar isso aí. E o mínimo de tomadas que precisa no hall é uma, então eu coloquei uma só junto com o interruptor, né? E no banheiro também é uma tomada e a gente colocou um interruptor também acendendo a lâmpada aqui do banheiro, tá? O quadro de distribuição está aqui, então a gente vai partir desse quadro de distribuição aqui para fazer a montagem. Esses 2 cômodos aqui vão ser uma bancada e esses outros 2 cômodos vão ser outra bancada, conforme eu vou mostrar daqui a pouquinho aí, tá? Daí só lembrando então que esses 2 interruptores são interruptores paralelos, eles vão acionar a lâmpada de qualquer um desses 2 pontos aqui, tá? Então agora eu vou mostrar lá como é que vai ficar essa prática aqui nas bancadas. Então nós vamos usar aí os 2 blocos de bancada, né? Sendo que esse aqui vai representar aqui o corredor, essa parte aqui vai ser o corredor. Então aqui embaixo nós vamos fazer toda a instalação referente ao corredor. Do outro lado vai estar sendo representado aqui o banheiro, né? E assim como esse aqui, então vai ser dividido entre a sala, aliás, melhor dizendo, o quarto, né? E o outro lado aqui a gente vai instalar como sendo a cozinha. Então fica aí com essas 2 bancadas aqui, a gente vai fazer a representação aí da instalação elétrica de uma residência completa, tá? Então vamos lá. Com o exercício que eu passei semana passada, percebi ainda que tem vários alunos com dificuldade aí de fazer o dimensionamento de componentes, né, que vão ser instalados aí na instalação elétrica. Então eu vou dar uma dimensionada aqui para compreender, ó. A gente tem aqui nessa instalação elétrica a gente vai ter 1, 2, 3, 4 pontos de luz. Então já é fato que nós vamos precisar de 4 caixinhas de passagem para as lâmpadas aqui, tá? Então a primeira coisa que a gente vai precisar são 4 caixinhas de passagem para a lâmpada aqui, tá? Que muita gente chama de sextavada. Aí a gente tem os pontos de tomada e de interruptor. Então, ó, nós temos pontos de tomada aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, né? Se bem que esse aqui é o chuveiro, então dá para desconsiderar, a não ser que instale uma tomada para o chuveiro, né? 8, mas vai precisar, então 8, 9. E daí uma que vai 2 teclas. Se você comprar um interruptor com tecla, mas um interruptor com tomada, já resolve, tá? Nesses 2 pontos aqui, ó. Mas caso contrário, você tem que pegar uma caixinha diferente, que eu vou mostrar agora. Então vamos supor aqui, depois a gente vê se a gente precisa. Aqui a gente ia precisar de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 caixinhas 2x4, caixinhas de passagem 2x4 para instalar essas tomadas e interruptores, tá? Então essa é a quantidade de caixinhas que a gente vai precisar.
Existe também a possibilidade de instalar a caixinha 4x4, né? Onde cabe um interruptor e uma tomada ou duas tomadas, né? No mesmo compartimento, tá? Só que uma separada da outra, sendo que essa aqui, ó, seria uma só, e essa aqui você teria que instalar duas, tá? Além disso daqui, o que mais que a gente precisa? A gente precisa do quadro de distribuição, tá? Dos eletrodutos, aí teria que pegar e fazer a medição dos eletrodutos, né? Para ver quanto em metros a gente vai precisar. Precisa dos fios, que também são de 1,5 milímetro para iluminação, é o valor mínimo para iluminação, e 2,5 milímetro para tomadas de uso geral. E muito provavelmente esse aqui, que é o chuveiro, vai precisar no mínimo aí de um fio 6. Obviamente tem que fazer o cálculo, eu estou chutando 6 ou 10 aqui, porque como a gente especificou com um chuveiro de 7.200 watts, tá? Precisa fazer toda a especificação certinho, mas acredito que o fio 6 ou o fio 10 resolveria aqui, tá? Mas isso aí teria que fazer a especificação. Vou fazer isso aí depois, tá? Pra gente ter certeza lá. O quadro de distribuição já foi falado, né? Então essas aí são as especificações dos materiais que a gente precisa. Além disso, vai precisar outras coisas também, que são aquelas que vai depois da instalação do condutor. Por exemplo, os bocais, né, que é chamado de receptáculos, né? Mesma quantidade de lâmpada, então vou precisar de 4 receptáculos, né? Vou precisar do disjuntor monopolar, um para lâmpada para iluminação e um para tomada de uso geral, nesse caso, né? E como eu tenho um chuveiro elétrico que vai 220 volts, né, duas fases, então vou precisar de um disjuntor bipolar, que seria esse aqui, ó, tá? Então, ó, tem dois polos, tá? É um mesmo disjuntor com dois polos, tá? Esse preto aqui, ele é chamado tipo NEMA, tá? Ele é mais robusto, tá? Mas tem o bipolar desse branquinho, que é o tipo IEC, tá? Então os dois vão precisar de dois desses daqui e um desse daqui. Qual que é o valor do disjuntor? Também tem uma série de dimensionamento que deve ser feito para eles, tá? Então para o chuveiro vai ser um com uma corrente muito maior, né? E para tomadas e iluminação um valor bem menor aí, mas tem que ser dimensionado, sempre bem dimensionados os disjuntores também, tá certo? Nós vamos precisar também então dos interruptores, né? Lembrando que vai precisar aí de interruptores simples e interruptores paralelos. Esse aqui e as tomadas também, né? Esse aqui é o tipo de dispositivo que tem interruptor e tomada junto, então a gente pode aproveitar ele na mesma caixinha 2x4, né? Se não tiver, aí se a gente instalar, mas dá para instalar uma dessa daqui, né? E colocar de repente mais de uma tomada aqui, colocar 4 tomadas, por exemplo, nesse ponto aqui, ó, tá? Então teria 2 lugares para instalar tomadas ou interruptores, tá? Bom, vale ressaltar aqui que o interruptor simples ele tem só 2 terminais, então vai ter só 2 parafusos, e o interruptor paralelo ele vai ter 3 parafusos, ó, tá? Então sempre a gente consegue diferenciar o simples para o paralelo dessa forma aqui, tá certo? Então vamos fazer as contagens aqui de quantas tomadas. Vamos precisar de 2 interruptores paralelo, ou um interruptor paralelo e um interruptor paralelo com tomada, né? Daí vamos precisar de um interruptor simples com tomada e mais 2 interruptores simples sem tomada, né? Junto. Depois tomadas sozinhas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 se considerar de chuveiro aí. Então são essa especificação de todo o material que a gente vai precisar aí.
Considerando então que aqui é a entrada da casa, né? O corredor do lado esquerdo aqui vai ter a caixa de distribuição. Então, foi colocada ali então a caixinha de distribuição já do lado direito. Aqui está a primeira caixinha de passagem, que vai ser instalado uma tomada e um interruptor paralelo, né? Ali está o ponto de iluminação já instalado, e aqui seria onde seria a entrada do quarto, lá para trás. Então eu coloquei o outro interruptor paralelo, a caixinha de passagem para o outro interruptor paralelo. Então está instalado aqui no corredor já todos os elementos aqui. Quando entra pela porta e vira para esquerda, já tem o quarto. Então no quarto tem um interruptor que vai para a lâmpada, né? Daí tem esse cabo que vai passar lá da cozinha direto para o quarto, né? Que é onde que vai ser feito o trajeto aqui do condutor para chegar no quarto. E daí tem as 3 tomadas aqui. Então já foram feita a instalação aqui, ó. A caixinha de passagem para o interruptor, as 3 tomadas lá embaixo e a lâmpada que vai ser instalada aqui em cima, ó. Já tá, a base já está instalada lá, é só encaixar essa parte de cima aqui lá na lâmpada. Então a instalação aqui das caixas de passagem no quarto já estão prontas também. Aproveito então para essa primeira parte aqui a gente fazer escrever lá no WhatsApp, no grupo, a primeira palavra-chave. Então, instalação elétrica residencial. Então, essa é a primeira palavra-chave aí. Escrevam lá agora, neste exato momento, lá no grupo do WhatsApp. Bora lá, turma! Seguindo o corredor então, até o final, vindo para a esquerda, a gente vai encontrar a cozinha, onde tem 3 tomadas numa parede e uma tomada na outra parede, e mais um interruptor que vai acender a lâmpada. Então vamos verificar lá, vindo até o final do corredor, virando para a cozinha. Está instalado aqui então as 3 tomadas nessa parede, a tomada na outra parede, mais a caixinha de passagem para um interruptor, né? E aqui está a base lá para a caixa de passagem da lâmpada, que vai ser instalada ali em cima, tá? Então falta agora só o banheiro, que a gente vai instalar agora. Por último aqui a instalação realizada no banheiro, né? Ali seria como se fosse a porta, né? Entrando do corredor para cá, vindo para a caixinha de passagem do interruptor. Essa vai ter que vir até aqui na caixa de passagem da lâmpada. E ali a caixinha de passagem que vai estar o chuveiro integrado, tá certo? Então agora o próximo procedimento aqui é passar os eletrodutos.